Uma salva de palmas, igreja, para o Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, bendito seja Deus também pela chuva, para ver se refresca a gente um tiquinho. Na Bíblia, a chuva é símbolo da graça de Deus, dom de Deus. Que essa chuva possa significar e simbolizar a graça de Deus, a força do alto, a graça da ressurreição caindo sobre nós, para que a gente possa de fato assumir uma vida nova. Não vou me estender muito, queridos irmãos e irmãs, na reflexão, porque a própria liturgia de hoje ela é um tanto quanto extensa, dividida em 4 partes. Nós estamos no finalzinho da segunda parte da liturgia de hoje. A primeira parte corresponde à liturgia do fogo, na qual abençoamos, preparamos o Círio Pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, a luz do Cristo que brilha no mundo dos mortos, expulsa de lá a morte, derrota a morte e faz com que todos possam entrar na glória do céu. Depois, essa segunda parte, que é uma liturgia da palavra, composta de 7 leituras do Antigo Testamento, um trecho da carta de Paulo e o Evangelho, recapitulando toda a história da salvação e mostrando que Cristo é a plenitude da salvação. Se na primeira leitura escutamos Deus criando o mundo e o ser humano, a ressurreição de Cristo é a nova criação. Porque a primeira criação ficou feia e destruída por causa do pecado. E agora, com a ressurreição de Cristo, tudo se renovou. Surgiu um novo céu, uma nova terra e uma nova humanidade. Nós escutamos que Abraão foi impedido de sacrificar seu filho. E nós olhamos para o Novo Testamento, Deus não poupou seu filho amado, mas o entregou por nós, para que por ele nós tivéssemos vida. Nós escutamos que Deus outrora libertou o povo de Israel da escravidão do faraó. É a primeira Páscoa, mas Jesus inaugurou a Páscoa definitiva, o êxodo definitivo. Nós também passamos pelas águas quando somos batizados. E o êxodo definitivo é sair deste mundo para a glória do céu. É isso que nos aguarda, é essa a nossa esperança, é essa a nossa expectativa. Contudo, queridos irmãos e irmãs, as 4 últimas leituras falam da experiência do exílio. São todas leituras que foram escritas pelo povo de Deus exilado na Babilônia, com o desejo de voltarem para a terra prometida. E de certa maneira, essa é a nossa esperança também. Este é também o nosso sonho. Todos nós estamos exilados dessa terra, porque a nossa verdadeira pátria é o céu, é junto de Deus. E um dia voltaremos para lá, porque Cristo já abriu este caminho para todos nós. E como que ele abriu? Refazendo tudo o que o primeiro Adão fez de errado. Por isso, me permita voltar um pouquinho na Sexta-feira Santa. Nós sabemos que Cristo foi crucificado, os evangelhos dizem isso, no lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. Existem algumas hipóteses do porquê desse lugar ser chamado lugar da caveira. Alguns dizem que o lugar de fato parecia uma cabeça de gente, um crânio,
formato da montanha. Outros diziam que, inclusive, pelo fato de lá ser um lugar tradicional de crucificações, havia vários crânios ali. Mas qual não é a nossa surpresa ao descobrir que havia uma lenda judaica antiga que muito provavelmente quem escreve os evangelhos conhecia essa lenda. Esta lenda, por incrível que pareça, ela é citada em uma carta dirigida a São Jerônimo por duas discípulas dele. Um nome esquisito que eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas a outra é Marcela. Está em umas cartas de São Jerônimo, e São Cipriano de Cartago também cita essa tradição. Ambos são padres da igreja. Aquela montanha era chamada Montanha da Caveira, porque ali estava o crânio enterrado, o crânio de alguém que precisava estar presente no momento da crucificação de Jesus. Eu só vou dar uma chance para vocês adivinharem o crânio de quem que era. Pergunta para o seu vizinho aí, se ele faz ideia. Não. O crânio de Adão. O crânio de Adão. Jesus é o novo Adão. Quando Jesus morre na cruz, o sangue de Cristo cai na terra, toca o crânio de Adão, redime o pecado de Adão. Tanto que no Santo Sepulcro hoje, debaixo do subsolo, há uma capela chamada Capela de Adão. As iconografias antigas, eu não sei se vocês podem até encontrar iconografias antigas do Cristo crucificado, sempre trazem a cruz, Jesus, Maria, João, e ao pé da cruz um crânio banhado de sangue. É o crânio de Adão. O novo Adão, pelo seu sacrifício, redimiu o pecado do primeiro. Depois, Jesus é sepultado. Ele passa o sábado inteiro sepultado. Volta lá para o Gênesis. Na primeira criação, Deus criou tudo em 6 dias, e no 6º dia criou Adão, e no 7º dia ele descansou. Shabat. Por isso que o povo de Israel, o povo judeu, até hoje guarda o sábado como dia consagrado ao Senhor. O que nosso Senhor fez? No sábado, ele descansou. Ele está no túmulo. Ele está guardando o sábado por todos nós. E depois você pode pesquisar, isso está disponível na internet. Uma antiga homilia do Sábado Santo no século IV. Neste Sábado Santo, nosso Senhor desceu à mansão dos mortos e encontrou-se com Adão lá e o tirou do mundo dos mortos. Por isso que nós não guardamos mais o sábado, porque após o sábado vem aquilo que a Bíblia chama de o primeiro dia da semana. E volta lá no Gênesis, o que Deus fez no primeiro dia? A luz. Faça-se a luz, e a luz se fez. Nosso Senhor está descansando, guardando o Shabat no túmulo, porque no primeiro dia haverá uma nova luz, haverá um novo sol, que é a ressurreição de Jesus. Uma criação nova aconteceu. Uma criação nova aconteceu desde o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Desde aquele dia que nós não sabemos a hora,
foi que a luz do ressuscitado brilhou? Nós não sabemos. Só a noite sabe quanto que foi. Mas desde aquele dia surgiu um novo céu, uma nova terra e um novo ser humano redimido por Ele. E nós participamos dessa criação na medida em que somos batizados. Nós participamos do novo céu, da nova terra e da nova humanidade na medida em que, pelo batismo, configuramos a nossa vida, a vida de Jesus. Há irmãos que serão batizados hoje. Saiba, a partir de hoje, você deve ser como Jesus. Todos os demais renovarão suas promessas do batismo. Então renovem o sincero desejo de ser uma pessoa nova, recriada à imagem e semelhança de Jesus. Alguns aqui serão crismados nesta noite. Então saibam, ao sair daqui, vocês têm a obrigação de espalhar para o mundo todo o bom odor do Cristo ressuscitado e mostrar para todo mundo que um jeito novo de se viver neste mundo é possível até que cheguemos ao céu. Alguns aqui também farão a sua primeira comunhão nesta noite. Então saibam, não é a primeira, não é a única, é a primeira de muitas. Pois somente se alimentando do ressuscitado, feito maná que vem do céu, em cada Santa Missa, vocês terão a força para fazer esse êxodo, essa travessia, essa peregrinação desse mundo para o céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebremos com alegria a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal, Cristo, foi imolado, mas Ele ressuscitou, vive para sempre e nos abriu as portas do céu. Que nosso coração se alegre, porque a nossa culpa foi redimida, o nosso pecado foi perdoado, e sem merecimento algum de nossa parte, as portas do paraíso, fechadas pelo pecado de Adão e Eva, se arrebentaram de novo e estão escancaradas para que cada um de nós possa voltar para lá. E não se esqueça, a única vez que aparece a palavra paraíso no Evangelho é quando Jesus diz para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso se abriu de novo pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que o nosso coração seja grato a nosso Senhor e que a graça dele nos fortaleça cada vez mais a sermos fiéis ao batismo que recebemos, ao batismo que receberão, à Eucaristia que vos nutre e ao crisma que vos confirma na fé. Viva Cristo ressuscitado! Viva Cristo ressuscitado! Viva Cristo ressuscitado! Barulho para Jesus! Nesse momento passamos para